Você já ouviu dizer que você pode utilizar parafina ou resina para fazer o lago nos terrários ou nos mini jardins? E aí, qual deles será que é melhor utilizar? A parafina ou a resina? Você já deve ter visto que a gente tem duas opções para fazer o lago nos terrários ou nos mini jardins, aqueles lagos lindos, maravilhosos, praias, cenários incríveis. Bom, uma das opções é a parafina em gel que a gente pode utilizar. E a segunda opção é a resina. Mas você sabe qual a diferença entre elas? Quais as vantagens e desvantagens de cada uma? Então vamos entender um pouquinho. Vamos começar pela parafina. A parafina tem algumas vantagens. Sim, a parafina tem algumas vantagens. Quais são essas vantagens? A parafina, ela é fácil de fazer, tá? É fácil de você encontrar, não é muito cara. 1 quilo não custa muito caro e é muito fácil de você fazer. Rapidinho você pega o jeito e consegue utilizar. Ela também é um método que é mais rápido, né? Você consegue fazer o seu terrário completo no mesmo dia. Então você prepara todo o seu terrário, planta e faz o seu lago com parafina. Ok, no mesmo dia você já tem um terrário lindo, maravilhoso, prontinho. Agora, quais são as desvantagens? Sim, eu preciso te falar quais são as desvantagens também. Com o tempo, essa parafina vai perder a cristalinidade, ela fica turva, ela fica com um aspecto feio, ela fica escura. Se você já comprou um terrário com lago feito em parafina e depois de alguns meses ele ficou escuro, ficou aquela cor estranha, turva, e a pessoa falou que você que errou nele, a pessoa que não te falou que sim, ela fica feia depois. Outra desvantagem da parafina, ela tem uma grande possibilidade de causar fungos no seu terrário. Sim, isso pode acontecer, como pode também não acontecer. Mas sim, ela pode causar fungos no seu terrário, tá? Ela pode ser uma porta de entrada de fungos para o seu terrário. Então, precisa ponderar aí se é ou não uma boa escolha. Então, essas seriam as vantagens e desvantagens da parafina. Vamos ver agora em relação à resina. Vamos começar pelas desvantagens da resina. Bom, a resina, ele é um método um pouco mais trabalhoso, mais complexo, que exige de você um conhecimento prévio. Ela vai te trazer vários obstáculos, por exemplo, em relação ao ponto certo. Qual que é o ponto certo de utilizar a resina para que ela não infiltre? Eu recebo muitas perguntas de gente que tentou utilizar a resina sem ter um conhecimento prévio e ela infiltrou, ela chupa, né? A areia chupa todinha a resina, pronto, acaba com o seu trabalho. Por quê? Essa resina ela vira vidro, então ela vai colar ali no seu vidro e você perde o vidro, perde a areia que você colocou, não vai dar mais para você utilizar esse vidro, tá? Então essa é uma das desvantagens, você tem que ter conhecimento. Outro ponto, ela é um pouco mais demorada. Porque a gente precisa deixar a resina curar. O que é isso, Paty? A resina é um produto tóxico, então ela libera gases que são tóxicos, são prejudiciais para as plantas. Então a gente tem que preparar a resina, colocar no nosso terrário e a gente vai precisar dar um tempo para que ela cure, né? Esse processo de cura que vai dissipar todos esses gases. Esse tempo ele pode variar de 3 até 10 dias, depende de vários fatores. Por isso que eu digo que você tem que ter conhecimento. Tá? Para só então você poder plantar. Aí só então que você vai plantar o seu terrário, colocar as plantas ali. Ou seja, você não pode fazer um terrário com resina no mesmo dia, tá? Você tem que deixar aí esse processo de cura acontecer. Tendo esse tempo para esse processo de cura, você vai ter que dar um prazo maior para o seu cliente. Caso você já tenha uma encomenda de um terrário com lago, você vai dizer para esse cliente, olha, o prazo de confecção da sua peça vai ser de 10 dias. E sim, então você vai explicar para ele tudo o que ele precisa saber primeiro. Vamos então às vantagens. Bom, a vantagem da resina é que o acabamento dela vai ser muito mais bonito, ela é muito mais cristalina, é mais translúcida. Do jeito que você colocar ali, ela vai ficar, ela não vai ter uma mudança na sua cor, no seu aspecto, na sua textura, nada. Do jeito que você colocou ali, ela vai ficar. Então essa é uma super vantagem, tá? Ele não vai mudar o seu terrário. Outra desvantagem da resina é que ela é um pouco mais cara, mas, sinceramente, eu acho que é um mais caro que vale a pena. Ela vai deixar o seu trabalho muito mais profissional, com mais qualidade. Então, Paty, qual que você recomenda, afinal? Parafina ou resina? Bom, gente, eu recomendo sempre a resina.
Você pode até tentar fazer com a parafina no começo, para ir se ambientando ali, de como fazer um cenário de lago, cenário de praia, mas aposta na resina. Só que assim, procure conhecimento, porque assim, tem o ponto certo, tem toda uma questão de temperatura que envolve, de peso, enfim, não é tão simples assim. Então, busque conhecimento e invista na resina, que o seu trabalho vai ficar muito mais bonito, o resultado vai ser mais bonito, o seu cliente vai ficar mais satisfeito também. Porque o que adianta você fazer um terrário muito bonito com parafina e daqui 3, 4 meses esse cliente voltar e falar, olha, o que aconteceu no meu terrário? Você vai ter que contar para ele, né? Você vai dizer para ele. Se você já for vender esse terrário com parafina, você já tem que dizer, olha, essa aqui é uma técnica de água artificial temporária, tá? Daqui a um tempo você vai ter que trazer pra gente poder fazer uma manutenção, porque ela vai perder tudo isso que tá aqui, ela não vai ser mais igual. Então você tem que avisar o seu cliente. Agora, se você fizer com a resina, você não vai ter esse problema. Aí se de repente o cliente está com muita pressa, ele quer uma peça urgente para ontem, você pode até oferecer a parafina, desde que você diga esses contras para ele. Deixa tudo clarinho. Porque se o cliente voltar, ele já foi avisado. Você explicando para o cliente, ele vai estar ciente. Então, essa é a minha opinião. Eu prefiro muito mais usar a resina, ela é um pouquinho mais cara, mas o resultado não tem comparação, é muito melhor. Na verdade, você já deve falar só da resina. Se caso ele vem falando de parafina, você explica, ué. Então, assim, a parafina eu indicaria mais para você poder ir aprendendo mesmo. Quando eu dou uma aula, eu mostro as duas técnicas. Por quê? A parafina eu consigo mostrar o terrário do início ao fim, no mesmo dia, na mesma hora, tá? Então eu mostro todo o passo a passo até o fim. Olha, gente, finalizou, é isso aqui, tá pronto. Agora, quando eu mostro da resina, aí não, eu mostro até o momento de colocar a resina, porque depois eu vou deixar ela curando. E aí depois eu mando foto para os meus alunos, mostrando como é que ficou aquele terrário com a resina, depois que eu plantei, tá? Então, pensa muito nisso. Tenta fazer um trabalho de qualidade que com certeza você vai ter resultado muito maior, os frutos que você vai colher depois serão muito melhores, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo também para o YouTube entender que é um assunto relevante, que é um canal com conteúdo relevante e poder entregar para mais pessoas também. Compartilha com seus amigos, vai me ajudar bastante. Um super beijo e até o próximo vídeo.